As autoridades podem abrir as portas para acesso ao público que deseja assistir aos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores secretários de Estado e os restantes membros do Governo. Muito bem. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Primeiro ponto da ordem do dia, apreciação parlamentar número 1 do PS. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para fazer o favor de uma intervenção de 7 minutos, faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, senhores secretários de Estado, a apreciação parlamentar que hoje discutimos é requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista na sequência de identificação feita pelo nosso Grupo Parlamentar de uma dificuldade principal, estrutural, na alteração legislativa que o Governo propunha e que efetivamente deixava um vazio significativo na transição entre o regime jurídico anterior e aquele que o Governo entendeu revogar para o futuro. Esta matéria deixava desprotegidas e com uma frustração de expectativas de regularização de muitos milhares de pessoas, acrescendo a sua situação de incerteza e vulnerabilidade. Efetivamente, esta Câmara teve já a oportunidade de superar a maior parte das dificuldades criadas pela ausência de um regime transitório adequado e, através de uma iniciativa da Iniciativa Liberal, ou que foi depois objeto também de contributos por parte do Partido Socialista, a Lei 40/2024 superou o essencial dos problemas que essa ausência de regime transitório acautelava e, portanto, não só os processos que já estavam pendentes, submetidos, mas todas as situações em Constituição relativas à regularização de pessoas que preenchiam os requisitos da manifestação de interesse foram, entretanto, acautelados. Todavia, parece-nos que mantém-se a utilidade desta apreciação parlamentar e mantém-se a utilidade na reflexão que se deve fazer sobre como continuar a construir canais adicionais para, com segurança, com certeza e com respeito pelos que junto de nós vêm construir as suas vidas e vêm construir a nossa comunidade, consigamos construir soluções adequadas.
como também tivemos a oportunidade já num debate parlamentar de dar nota, não se trata de recuperar a figura da manifestação de interesse que desempenhou o seu papel num determinado momento histórico e para responder a solicitações relevantes que a República Portuguesa e a nossa comunidade tinha, mas que, efetivamente, ela própria já estava em processo de descontinuação, com recurso a outras vias mais eficazes, como os vistos ou as autorizações de residência CPLP, ou mesmo os vistos para procura de trabalho, que são canais que se afiguram como potencialmente mais adequados. Perante todas estas matérias e esta realidade, aquilo que propomos no debate desta tarde são um conjunto de medidas acrescidas ao regime da lei de estrangeiros que visam respostas mais céleres e com maior segurança jurídica para todos. É com um espírito construtivo que encaramos este debate, são propostas que nos parecem vão ir ao encontro de um consenso bastante alargado na Câmara, que possamos reconstruir e fazer seguir em frente e se focam em 6 aspectos principais. Em primeiro lugar, um fortalecimento do papel da Agência para a Integração, Migrações e Asilo através de um reforço de articulação com os empregadores. Reconhecemos que há um papel fundamental dos consulados neste processo, mas a pressão que atualmente existe sobre eles implica a construção de soluções alternativas para que aqueles que queiram fazê-lo possam centralmente, junto da AIMA, submeter pedidos. Não estamos a substituir o papel decisório que deve continuar a ser cometido aos consulados, estamos sim a criar vias mais ágeis e capazes de dar respostas mais céleres, especialmente quando há essa vontade de um mesmo empregador, junto de mais de uma circunscrição territorial de um consulado ou junto de mais um Estado, recrutar trabalhadores. Em segundo lugar, é importante também que se complemente o regime que já existe ou está subjacente à ideia do visto para procura de trabalho, relativo ao papel do IFP, assegurando que efetivamente há uma marcação obrigatoriamente assegurada a quem, para junto de nós, vem a procurar atividade profissional e que, portanto, se garanta por esta via um facilitar da integração de imigrantes, redução da situação de vulnerabilidade, mas, acima de tudo, ter um contacto direto que o migrante pode ter junto das instituições públicas, garantindo que ele está automaticamente marcado no momento da chegada ao território nacional. Adicionalmente, parece-nos igualmente fundamental canais adicionais para a integração no mercado de trabalho, para um conjunto de atividades que hoje já representam uma via de acesso ao mercado de trabalho em Portugal, mas em que muitas vezes a necessidade de revisitar ou de prolongar os títulos com os quais as pessoas se encontram entre nós é igualmente relevante. Especialmente no que respeita a autorizações de residência que devam ser prolongadas para certas categorias de revistos que, por terem duração sazonal ou um caráter temporário, podem criar situações de interrupção ou de ato na proteção de trabalhadores. Adicionalmente também, o reagrupamento familiar parece-nos que deve ser priorizado. É algo que já é reconhecido pelos académicos e por todos aqueles que dedicam esta matéria como sendo fundamental para superar as necessidades de integração e por isso parece-nos também que os prazos de resposta devem ser mais céleres e que também cada vez mais deve haver uma possibilidade de a qualquer momento ser requerido um procedimento de reagrupamento familiar. E finalmente, ao nível da desmaterialização e simplificação de procedimentos, temos muito a ganhar em reforçar as virtualidades que a lei já atualmente colocou em cima da mesa, desburocratizando e facilitando o acesso. Acima de tudo, para concluir esta apresentação, o que queremos reiterar é disponibilidade para o diálogo e para a construção de soluções seguras e céleres que superem uma dificuldade que, como a comunidade, temos que continuar a dar resposta num quadro em que temos efetivamente necessidade de, com outros, construir a nossa comunidade, mas simultaneamente dar-lhes o respeito e a dignidade que precisam para viver entre nós. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Pedro Nunes, chega, se faz favor, 2 minutos. Bruno Nunes, desculpa, peço desculpa. Tenho aqui... Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A primeira pergunta que tenho para lhe fazer é com que PS é que estamos a falar? Se é o PS que deixou 400 mil pendências na AIMA, se é o PS de Ana Catarina Mendes que critica a posição do PS de Pedro Nuno Santos em relação a esta matéria, se é o PS de Alexandre Leitão, que em Lisboa já todos percebemos que se queres mais imigração, vota Leitão, se é o PS de Miguel Coelho com os atestados de residência, e deixo-lhe a segunda pergunta, saber se estão dispostos a revisitar a questão dos atestados de residência e da forma como estão a ser entregues pelas juntas de freguesia sem qualquer critério. Depois deixo-lhe ainda outra pergunta, então aqueles que chegam e que vêm para a apanha do morango a seguir têm direito a ficar definitivamente ou não?
E depois gostava de lhe deixar uma pergunta muito concreta que tem a ver com o facto de se acham ou não que esta chamada geral que vocês estão a fazer, podemos correr o risco de, a determinada altura, os portugueses serem uma minoria. E se concordam ou não com as cotas de imigração. E ouvi as primeiras questões lá atrás, ouvi um pronto. Então vamos fazer assim. Existiu em 2005 alguém que alertou para o facto de estas normas e a abertura de portas poderia colocar o país com uma minoria de portugueses, o que dizia ele seria um cenário muito perigoso. Aliás, ia mais longe e dizia que filhos de imigrantes para se tornarem portugueses só o deveriam ser caso se comportassem bem. Mário Soares, 2005, e peço para distribuir. Afinal, em 2005, Mário Soares não era fixe. Mário Soares tinha algumas ideias fixe. Os portugueses primeiro e a imigração que se lixe. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, 1 minuto e 52, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega acho que ainda não percebeu que noutros partidos é possível que as pessoas tenham opiniões diferentes e que não pensem todos pela cabeça do chefe. E, portanto, aquilo que nos dá orgulho é que podemos ter 78 pessoas a pensar de forma diferente, que convergem e constroem soluções equilibradas. Seguramente não concordaremos os 78 com todas as vírgulas e com todas as alíneas, mas temos a capacidade de construir propostas que representam a esmagadora maioria da opinião de todos. Quanto às 400 mil pendências, é uma matéria que é fundamental esclarecer, eu acho que é do interesse de todos, do Governo, da Câmara e do país, e por isso dirigimos uma pergunta para clarificar de facto o que é que está debaixo desse número. E parece-nos que entre renovações, entre autorizações de residência que correspondem à manifestação de interesse e muitas outras realidades, muito beneficiaremos em perceber o que é que esse número significa, até para permitir depois verificar qual é o sucesso na recuperação desses processos e dessas pendências e, portanto, quanto a isso, agradaremos. Quanto à apanha do morango, já agora, Sr. Deputado, a questão é precisamente essa. Alguém que está a trabalhar com um visto e que tem autorização de residência e tem um título totalmente válido para aqui estar, se porventura encontrar um trabalho ou se porventura quiser dedicar-se a procurar um trabalho, não deve ser forçado a sair do território nacional, ficar num hiato ou desprotegido, quando efetivamente pode ter arranjado uma alternativa. Alguém que entrou totalmente regularmente no território nacional tem uma oportunidade perante si, temos uma via em que pode transformar esse título, desde que cumpra todos os requisitos que estão na lei, é de facto algo que falha na lei e que permitimos resolver por essa via. E finalmente, Sr. Deputado, obviamente o medo de passarmos a ser uma minoria é inexistente em qualquer lugar e quanto a cotas, evidentemente, esse caminho já se mostrou ineficaz em muitos lugares. O caminho é este de encontrar soluções seguras e fáceis para que as pessoas compreendam e que sejam execuíveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, 3 minutos para a apresentação do projeto de resolução. Se faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Recebemos hoje o Presidente Macron, Presidente da República Francesa, território para o qual se deslocaram milhares de portugueses. Serão, segundo estatísticas recentes, quase 2 milhões de portugueses e de lusodescendentes que residem em França. Só na década de 70 fugiram de Portugal para a França 700 mil pessoas. Viveram em barracas, em Bidonville chegaram a ser 15 mil, em casas sobrelotadas, viveram em condições difíceis, fizeram empregos precários, muitos deles que os franceses não queriam fazer, trabalharam de forma irregular, tinham medo de ser apanhados pelas autoridades policiais, construíram a sua vida, construíram a história, tiveram dificuldades em sair de França porque muitos deles não tinham documentação, tinham saudades e têm saudades de casa, do nosso país. Fundaram clubes associativos, alguns deles vilmente atacados pela extrema-direita, foram alvos de boatos horríveis. Eu recordo-me perfeitamente das acusações da extrema-direita que acusavam a comunidade portuguesa em França de comer animais domésticos. Hoje, infelizmente, ouvimos essas mentiras ditas em Portugal contra quem nos procura, e é tão mentira em França como é mentira em Portugal. E é bom recordar, porque o Presidente Macron sabe, quantos hospitais teriam ficado por construir em França sem o contributo dos portugueses, quantas estradas, quantas casas por limpar, quantas casas e fábricas por guardar, quantas campanhas vitivinícolas não teriam sido concluídas sem o trabalho árduo dos imigrantes portugueses. Hoje é a mesma coisa em Portugal. Quantas casas ficarão por construir por o Governo ter acabado com a manifestação de interesse e com isso comprometer os objetivos do PRR?
Quantas campanhas vitivinícolas ficariam por fazer em Portugal sem o contributo dos imigrantes? Quantos pratos por servir? Quantos idosos por cuidar? A manifestação de interesse foi uma via para a regularização, para tirar as pessoas da exploração, para lhes dar um documento, para lhes dar segurança, para lhes dar cidadania, porque respondem pela economia, pela segurança social, porque não contribuíram para o aumento da criminalidade. Todos os países que cresceram devem-no à mão de obra imigrante. Historicamente, a franja mais explorada dos trabalhadores e das trabalhadoras. E disso nós nunca nos esqueceremos enquanto esquerda. Se algo vai mal no reino da Dinamarca, não devemos imitar as piores políticas da Dinamarca para Portugal, mas dar a nós próprios a honra de sermos um país justo e solidário. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, para apresentar o respectivo projeto de resolução. 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O regime da manifestação de interesse que voltamos a discutir hoje assentava numa lógica muito simples: permitir aos imigrantes que trabalham e fazem pagamentos ao Estado enquanto trabalhadores durante 12 meses ter uma autorização de residência. Se trabalham em Portugal e pagam impostos em Portugal, devem ter um documento, uma autorização de residência em Portugal. E é preciso recordar as razões pelas quais este regime foi criado. Em primeiro lugar, obter vistos de trabalho é difícil porque a cobertura e os recursos da rede consular são limitados e porque procurar emprego ou procurar trabalhadores e celebrar contratos à distância é difícil. Em segundo lugar, é preciso também recordar que este foi um pedido das próprias empresas que tinham dificuldade em encontrar mão de obra em Portugal. E hoje em dia, aliás, o próprio Ministro da Coesão reconheceu como necessário o recrutamento de mão de obra fora do país para nós conseguirmos executar as obras do PRR. E, por fim, a situação de irregularidade documental não beneficia nem os imigrantes, nem o país. Imigrantes em situação irregular vivem com medo, têm menos acesso a serviços e a bens essenciais, estão mais expostos à exploração e a abusos. Trabalham e ajudam a sociedade de acolhimento, mas ficam à margem. O país não beneficia porque a sua coesão social é posta em causa, porque tem habitantes invisíveis para as autoridades, porque gasta recursos em medidas repressivas em vez de investir nos serviços públicos que beneficiam tanto os imigrantes como os portugueses: a educação, a saúde, o combate à pobreza. O processo que nos trouxe à discussão hoje foi um processo trapalhão e desligado da realidade. O Governo apressou-se a extinguir um regime migratório sem acautelar um processo de transição e esta extinção não reflete as necessidades e os valores de Portugal, dos portugueses e das portuguesas. E sim, há longas esperas na AIMA que não são admissíveis, mas os problemas da falta de capacidade da AIMA ou de qualquer serviço público não se resolvem eliminando direitos, não se resolvem limitando o acesso, e parece que é cada vez mais necessário recordar isto ao Governo. Resolvem-se identificando as necessidades das pessoas e investindo para lhes dar resposta. Portugal orgulha-se de ser um país de emigrantes, de haver um português em qualquer local a que cheguemos. Pode e deve também orgulhar-se de ser um país de imigrantes, de daqui podermos encontrar pessoas de todo o mundo. Tratar com dignidade os imigrantes que em Portugal constroem as suas vidas é também honrar os portugueses que noutros locais constroem as suas, e todos esperamos que possam viver em segurança e com tranquilidade. Fazê-lo exige agora que recuperemos este regime da manifestação de interesse e possamos, sim, trabalhar para o melhorar, para colmatar as falhas e para o tornar mais eficaz. Obrigado. Obrigado. Portanto, com isto é feita a apresentação dos respectivos diplomas. Eu só, antes de passar agora para a fase das intervenções, para anunciar à Câmara que estão a assistir ao nosso trabalho 60 alunos e professores do agrupamento de escolas Alcaides de Faria de Barcelos. Senhora Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, 3 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado.
A 23 de janeiro deste ano, o secretário-geral do Partido Socialista deu uma entrevista ao Expresso, onde diz que a manifestação de interesse não deve ser recuperada tal como existia e, inclusivamente, assume, e cito, não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito à imigração. Muito nos espanta agora que tenha sido agendada esta apreciação parlamentar que, na prática, e por mais voltas que o Partido Socialista tente dar, o que faz é o regresso, e aquilo que permite é o regresso da manifestação de interesse. É justo então afirmar que o Partido Socialista está completamente desorientado no que à matéria da imigração diz respeito. Talvez por isso tenham, de facto, cometido muitos erros ao longo dos anos nesta matéria. Criaram a manifestação de interesse que abriu uma porta para a imigração desordenada e desregulada. Criou-se um sistema paralelo de regularização que levou a um acumular insustentável de processos na AIMA, ao caos nos serviços públicos e a um mercado negro de intermediários que exploram pessoas em situação vulnerável. Este descalabro na política de imigração foi agravado pelo desmantelamento precipitado e mal planeado do CEF. Assistimos a um desmantelamento que deixou um vazio administrativo e operacional, dificultando ainda mais a fiscalização e a gestão dos processos migratórios. A dispersão de competências por várias forças de segurança dispersou responsabilidades, sobrecarregou serviços que já estavam fragilizados e aumentou a incerteza para milhares de imigrantes. As políticas de imigração do Partido Socialista, subscritas pelos vários partidos da esquerda, criaram um sistema que nada mais fez senão prejudicar os imigrantes, que vêm em busca de uma vida melhor e ficam anos à espera de uma resposta, sujeitos à precariedade e à incerteza, ao mesmo tempo que, sem qualquer controle no número de entradas ou plano de contingência, deixou os serviços públicos sobrecarregados e desorganizados, sem conseguirem dar resposta eficaz a quem quer que seja. A política de imigração deve ser clara, justa e eficiente, e o Estado tem de assumir a responsabilidade de gerir a imigração com rigor. Todos sabemos a importância que os imigrantes têm na nossa economia e todos reconhecemos a necessidade da sua integração, assim como o respeito pela dignidade humana. Por isso, defendemos uma política de imigração baseada em regras claras, com vistos de trabalho ou procura de trabalho atribuídos de forma prévia e transparente, garantindo que quem chega a Portugal tem um enquadramento legal desde o primeiro dia. Acreditamos numa imigração regulada que respeite os direitos dos imigrantes e promova a prosperidade para todos. A solução não passa por voltar a ter a manifestação de interesse e perpetuar o caos. E até a preocupação sobre o regime de transição expressa nesta apreciação parlamentar foi devidamente resolvida em tempo pela Iniciativa Liberal, pelo que nada nesta apreciação parlamentar faz verdadeiramente sentido. Senhoras e senhores deputados, é tempo de acabar com a ilusão da manifestação de interesse e construir, de facto, uma política de imigração moderna, funcional e responsável. É essa a nossa responsabilidade e é isso que defendemos. Muito obrigada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. 23 segundos. Do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, 23 segundos. A senhora deputada não tem tempo para responder, mas... Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputada. Muito rapidamente. A Sra. Deputada diz que não faz sentido o regresso à manifestação de interesse. Eu pergunto-lhe onde é que ela está presente nas propostas apresentadas. Apresentamos propostas sobre celeridade, desburocratização, valorização do papel das empresas e formas e canais mais céleres para lá chegar. Há matéria fundamental que é do reagrupamento familiar. Fazemos fé no envolvimento das empresas que queiram disponibilizar habitação, ensino da língua ou formação profissional. E há um único aditamento de uma via adicional que é clara ao dizer que é apenas concedida para aqueles que já são titulares de um visto de curta duração para trabalho sazonal ou de um visto de estada temporária. E apenas desde que preencham os requisitos previstos na lei. Onde é que está a recuperação da figura, Sr. Deputado? Muito obrigado, Sr. Deputado. Procedência de 15 segundos de tempo do CDS para a Iniciativa Liberal. Dá 8 segundos, não é? Mais a tolerância. Isto foi um bónus fantástico. Faz favor, senhor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, muito obrigada pela questão. Eu confesso que as propostas que o PS submeteu, entretanto, chegaram às 17h57, já nós estávamos aqui sentados. Portanto, é bastante difícil conseguir lê-las a tempo para lhe conseguir dar uma resposta concreta.
De qualquer forma, eu baseei-me na manifestação, na vossa apreciação parlamentar, que diz claramente que a eliminação pura e simples da manifestação de interesse afigura-se uma solução errada que cria um vazio legal e desprotege os imigrantes. E cito. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Ministro da Presidência, para usar a palavra, se faz favor, 6 minutos, faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Vimos aqui hoje discutir uma das mais importantes decisões sobre a política de imigração tomada neste país. O fim da chamada manifestação de interesse. O fecho da porta escancarada que este Governo decidiu em junho passado. Sim, este Governo tomou a decisão corajosa de fechar aquela porta que permitia que uma entrada ilegal fosse convertida numa residência legal com um mero pagamento e praticamente sem controle. E que, senhoras e senhores deputados, durante praticamente 5 anos foi usada por várias centenas de milhares de pessoas para entrar em Portugal. Acabou e acabou de vez. Mas vejam, senhoras e senhores deputados, como as coisas mudaram desde que este Governo tomou a decisão. E como mudaram já agora vários partidos nesse tempo. Quando acabámos a manifestação de interesse, a maior parte da oposição atacou. Uma parte do país, convenhamos, até discordou. E houve quem tenha pedido que a suspensão fosse temporária. Uns erravam, outros aqui falavam, mas nada faziam, e outros aqui e ali decidiram e fizeram, e fecharam a porta escancarada finalmente. Agora, meses depois, há finalmente um consenso, ainda não total, mas que o Governo agiu bem, que o Governo agiu rápido e as pessoas, eu creio, o país dirá, mesmo não conhecendo ainda a realidade toda que nós herdamos, que o Governo fez bem. E por isso vos digo, senhoras e senhores deputados, por este Governo a manifestação de interesse acabou e não voltará em nenhuma modalidade. Mas, senhoras e senhores deputados, não nos consola saber que tivemos razão e liderança firme antes do tempo e antes de todos, porque há ainda muito para fazer. A incompetente destruição do CEF, o desmantelamento de vários instrumentos de controle e fiscalização, da capacidade de integração do Estado e do país, foram profundamente irresponsáveis. E há responsáveis por isso e estão ali sentados naquela bancada. 9 meses depois, os portugueses sabem hoje que se houve uma pesada herança deixada, há felizmente um Governo com um rumo firme, que mudou a política da imigração. Um rumo firme de regulação firme, que permite uma integração eficaz e humanista de quem chega, pela tranquilidade, a prosperidade e o bem-estar de todos os que chegam e os que cá estão, estrangeiros e nacionais. Senhoras e senhores deputados, felizmente, quando o Governo lidera firme na política da imigração, alguns partidos já mudaram de posição. E por isso saúdo o Partido Socialista e, de alguma maneira, a Iniciativa Liberal pela sua evolução. Espero que essa evolução dê aso a consensos pelo interesse nacional. Por outro lado, radicais de esquerda e radicais de direita são cada vez mais um caso perdido. Digam o que disserem, acentuem as palavras e os insultos como quiserem, mas olhem às vossas ações, ao chumbo e ao boicote dos instrumentos de regulação que a cada vez aqui têm
chumbado. Radicais de esquerda e de direita, o que é que querem? Caos e desordem. E é porque estão convencidos que é desse caos e desordem que querem, de uma imigração descontrolada, que querem e têm votado por manter. Estão convencidos que com isso alimentam um medo que vos dá votos, um ódio que faz crescer o ressentimento, e esse caminho é errado. Da nossa parte continuaremos firmes e humanistas, a regular do nosso lado soluções, do vosso nos extremos só confusões. Senhor Deputado João Almeida, CDS-PP, 2 minutos e 45 segundos. Senhor Presidente, Senhores do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, falar de manifestações de interesse é, devo dizer, penoso. É penoso porque nos lembra que houve um governo e que houve governantes em concreto que tiveram a irresponsabilidade de um dia aprovar este regime que escancarou as portas do país e que fez com que desreguladamente entrassem em Portugal centenas de milhares de pessoas que nunca deviam ter entrado da forma que entraram. E isto tem de ser dito. Podiam entrar ou não, mas nunca podia ser daquela forma. O que aconteceu foi algo que jamais poderia ter acontecido. Portugal, numa altura em que a Europa começava a debater de forma consciente a regulação das fronteiras e a entrada de imigrantes, criou um regime que não existia em mais sítio nenhum. E isso causou um efeito chamada para todas as redes de imigração ilegal e para todos aqueles que queriam entrar no espaço europeu e não conseguiam entrar por nenhuma outra porta que não fosse a porta da irresponsabilidade do governo socialista português. Isto tem de ser dito. E pode o Partido Socialista dizer agora: ai, afinal eram muitos. Pois eram. Ai, afinal entraram muito depressa. Pois entraram. Mas afinal a culpa é vossa. Afinal, a culpa é de quem escancarou a porta e permitiu que cerca de 1 milhão de estrangeiros entrasse em Portugal durante a governação do Partido Socialista. Isto não é só a maior entrada de estrangeiros em Portugal de sempre, num espaço tão curto de tempo, como é proporcionalmente a maior entrada de imigrantes num país da União Europeia como nunca se viu. Isto é bem sinal da irresponsabilidade do Partido Socialista. É isso que estamos a discutir neste momento. Mas nós podíamos discutir apenas isso. Sobre isso, as regras estão alteradas e não voltará a haver manifestação de interesse. Mas é preciso dizer que o processo não acaba aí. A regularização dos processos relativos às manifestações de interesse que o governo do Partido Socialista deixou pendentes fará com que muitos destes cidadãos tenham de ser afastados de Portugal, não porque o governo não os quer cá, não porque eram mais amigos do governo do Partido Socialista, mas porque pura e simplesmente não cumprem as regras legais para estar em Portugal e têm de sair de Portugal. E é fundamental dizer-se, se já se resolveu a questão da manifestação de interesse, este processo não pode ficar concluído se não for aprovada a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, para que quem tem uma decisão de expulsão seja efetivamente expulso. E senhoras e senhores deputados, se não percebem o efeito disto, olhem para o que aconteceu no fim de semana passado em França. Um cidadão português foi assassinado num ato terrorista por alguém que tinha ordens de expulsão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, PCP, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Para os governos há uma palavra mágica que é estabilidade. Só que relativamente à política de imigração, aquilo que os governos têm trazido é precisamente o contrário. Sr. Deputados. Sr. Presidente, eu estava aqui com dificuldade em ouvir-me. Tem razão. O que os governos têm trazido é instabilidade. Instabilidade a partir do momento em que se extinguiu o CEF para criar coisa nenhuma, em que era suposto existir uma AIBA para funcionar e não funcionou durante longos meses,
chegou-se a uma situação em que estavam 400 mil processos por resolver. Bom, na altura, o PCP propôs aqui uma forma de, muito rapidamente, conseguir resolver administrativamente esses processos que estavam em atraso por responsabilidade da administração pública em Portugal e das opções políticas que tinham sido feitas. Foi rejeitada aqui pela maioria a proposta do PCP, o Governo acabou por aproveitar a mesma ideia, criando uma unidade de missão que no fundo era quase a proposta do PCP, mas em modo pelindra, ou seja, de uma forma muito mais mitigada e levando muito mais tempo a resolver os problemas. E não sabemos ainda qual é o ponto de situação dessa resolução, nem sabemos em que situação é que vão ficar as pessoas que não reúnam condições legais para permanecer em Portugal. E o Governo aí, qual é o caminho que vai seguir? É o caminho da deportação à moda da nova administração norte-americana ou é um caminho em que procura encontrar uma solução de regularização para as pessoas que estejam em Portugal pacificamente a trabalhar e a procurar viver a sua vida? Porque a solução que o Governo avançou foi, como disse agora o Sr. Ministro, fechar a porta. Ora, fechar a porta não é regulação da imigração, não é a regulação necessária, porque nós sabemos que a imigração é necessária. É preciso é que ela seja regulada. Nós queremos uma imigração regulada e o fecho puro e simples das portas, como o Governo reivindica, não é a regulação de coisíssima nenhuma. E por isso nós esperamos que este processo seja também uma forma de podermos discutir uma forma de dar estabilidade à política de imigração em Portugal, que é uma coisa que o Governo ainda não fez. Para além da retórica, para procurar satisfazer a extrema-direita deste hemiciclo, aquilo que o Governo ainda não fez foi encontrar uma forma de adotar um critério de regularização das pessoas que estejam em Portugal a trabalhar e um critério que permita o acesso legal dos imigrantes em Portugal. Nós não queremos uma imigração desregulada, queremos é que haja uma regulação, que é aquilo que o Governo até agora ainda não conseguiu fazer e não conseguiu adotar um critério de regularização que permita resolver este problema. Vamos esperar que neste processo seja possível corrigir aquilo que o Governo ainda não conseguiu fazer, que é encontrar estabilidade para uma política de imigração no nosso país. Muito obrigado. Sr. Deputado António Rodrigues, PSD, para uma intervenção, 6 minutos, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Hoje estamos aqui confrontados com um momento de quadratura do círculo. Quando se esperaria, perante esta apreciação parlamentar, que o Partido Socialista viesse pedir desculpa por aquilo que fez à vida de milhares de pessoas, quer nacionais, quer imigrantes, que os deixou entrar sem qualquer documento, sem qualquer certificação, sem qualquer tipo de estabilidade de vida, o Partido Socialista, afinal, vem-nos falar de sensibilidades. Há sensibilidades diferentes dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista. Há sensibilidades que fez com que em junho fossem manifestamente contra o diploma que o Governo tinha apresentado, que em setembro tivessem outra posição, em novembro tivessem evoluído e, afinal de contas, em fevereiro mudassem de opinião radicalmente num flic-flac político que confesso que não tinha visto ainda esta oposição fazer nos últimos 6 meses. Hoje estamos confrontados com duas situações. Uma oposição que continua teimosamente a querer acabar com as manifestações de interesse, o que significa impedir que o Estado possa ver e saber quem é que está dentro do país, saber quem está, não só em termos de identidade, não só em termos de residência, mas até em termos do seu próprio passado, porque nada era exigido, tudo era permitido, bastava que apresentassem uma folha a dizer que iriam ter um contrato de trabalho. Assim crescemos, como aqui foi referenciado, com centenas de milhares de pessoas. E não satisfeitos com isso, dizem
Eram só 440 mil. Hoje sabemos que são 440 mil que tinham pedido uma manifestação de interesse, mas que não tinham qualquer tipo de outra resolução. Quantos entraram ainda e não soubemos em momento nenhum que isso pudesse acontecer? O Governo, em junho do ano passado, apresentou o plano para as migrações. Está a executá-lo religiosamente. Fê-lo no decreto-lei que hoje está em apreciação parlamentar, ao fechar a porta àquilo que era a ausência de Estado, de controle de Estado na entrada do país. Fê-lo quando tem adotado medidas, criou uma equipa de missão que está a regularizar processos, que tem sido dado conta da existência, da evolução desses mesmos processos, em algumas dezenas de milhares. E, portanto, dizer que o Governo nada faz, do Governo nada fez, que não está a executar o seu programa, é apenas e só manter a incoerência, a inconstância e voltar a dizer, para esta matéria nós não queremos Estado, nós não queremos preocupação, queremos apenas e só, como o Partido Socialista fez durante 5 anos, deixar andar. É essa a política da esquerda nesta matéria, à qual, olimpicamente, o Partido Socialista se apresentou. E o que o Governo faz mais é que não só regula de uma forma que é possível continuar a acompanhar a vida dessas pessoas, porque tal como nós, cidadãos que cá estamos, temos um cartão de cidadão, que nos identificamos e sabemos o que é que se passa todos os dias connosco, esses cidadãos não sabemos, aparentemente nem queríamos saber, e podiam andar, ó Deus dará, desde que, e é essa a desculpa que nos dão hoje, fizessem contribuições para a Segurança Social. Nada ao resto interessava. Interessava apenas que fizessem contribuições para a Segurança Social. E alegamos, ainda como justificação, que tinha acontecido connosco no passado. E esta matéria significou que nós temos cidadãos que supostamente estavam legalizados com uma folha A4, sem uma impressão digital, sem uma fotografia, sem sabermos qualquer tipo de situação que estava inerente aos mesmos. E íamos mais. O que o Partido Socialista fez e veio aqui fazer hoje, numa forma nada elegante de apresentar um diploma, já depois de estarmos aqui a discutir, foi falar daquilo que há um mês tinham falado como grandes soluções. Acontece que das grandes soluções que o Partido Socialista apresentava, não só todas já constavam do plano que o Governo inicialmente tinha apresentado, como mais já estavam em execução. E, portanto, o que o Governo tem é uma preocupação. O que a oposição tem é completamente aliado deste mesmo problema. Porque olhe-se para todos os pormenores que aqui já foram referenciados, nomeadamente pelo Sr. Deputado Pedro Adalado Alves, e em todos, mas em todos, já há quer um apontamento no plano do Governo, quer uma preocupação pública, mas só não há uma coisa, coerência. Porque quando aqui trouxemos a resolução do problema, parte do problema relativamente ao retorno e relativamente à segurança, nomeadamente pela criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, logo todos estiveram contra. Uns porque não era suficiente e outros porque não a querem rigorosamente, porque continuam a não ter o controle. E é esta a política de incoerência, é esta a política de sensibilidades, é esta a política de mudança torniturante da parte do Partido Socialista com que somos confrontados. E hoje também. E por isso, nós não podemos acompanhar esta apreciação parlamentar como nunca acompanharemos, porque ela continua a ser a inconstância do Partido Socialista. Muito obrigado. Sr. Deputado Delegado Alves, para uma interpelação à mesa, não é? Pedido de esclarecimento. Era as duas coisas, mas a interpelação à mesa é cirúrgica, Sr. Presidente. Pois. Era só para dar nota que as propostas foram submetidas às 10 horas da manhã de hoje. Se só foram distribuídas tardiamente, é-nos alheio, queríamos só dar esta observação. Foi, para além de terem sido apresentadas publicamente há mais de 2 semanas, foram submetidas hoje de manhã e queríamos deixar esta nota na interpelação à mesa. Depois tenho um pedido de esclarecimento. Tá. Muito obrigado. A parte da interpelação à mesa está feita e agora tenho um pedido de esclarecimento que são de 3 segundos e que resulta de cedência do tempo do Bloco de Esquerda e do LIVRE e por isso deu este tempo disponível quando não tinha antes. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que mais do que nos focarmos no passado era importante debatermos as propostas apresentadas e era essa a pergunta cirúrgica que lhe queria deixar, Sr. Deputado. Tem o PSD disponibilidade para fazer este debate e para discutir aquilo que apresentámos e dizer aquilo em que concorda e que discorda? De facto, muitas delas não correspondem, não são idênticas às do Governo, caminhamos no mesmo sentido. Portanto, queremos saber qual é a vossa posição. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, PSD, 55 segundos, faz favor. Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para perguntar e devolver a pergunta ao Partido Socialista, se desta vez está disponível também para discutir com o PSD e com o Governo as propostas que o Governo tem feito chegar à Assembleia, coisa que até hoje o Partido Socialista nunca se mostrou disponível. Muito obrigado.
Para uma intervenção, Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, de 1 minuto, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo. Estivemos a ouvir o Sr. Ministro atentamente, mas, para além do discurso inflamado, há uma pergunta que é importante fazermos, porque qualquer Governo que se possa dizer moderado não pode deixar de esquecer que, apesar deste ser um regime que não é um regime perfeito, é um regime que valora, sobretudo, aquilo que é o trabalho legal. E as portas escancaradas, o que efetivamente vamos ter é as portas escancaradas à exploração. Porque nós não podemos distinguir e colocar tudo no mesmo saco relativamente àquilo que possa ser situações de trabalhadores que estão em situação legal ou que estão em situação ilegal. E se é verdade que não era um sistema perfeito, não é menos verdade que precisava de melhorias que não passam pela sua revogação total, mas sim por introduzir essas melhorias e não criar um vazio legal que neste momento temos. Porque ainda há pouco ouvimos, quer o Sr. Deputado Paulo Núncio e ainda agora o PSD também novamente, nós não podemos ignorar claramente que em 2024 tivemos mais de 3 mil milhões de euros que foram também deduzidos para a Segurança Social. E quando fazemos a comparação, ou quando nos dizem não podemos falar nos portugueses no passado, não, os portugueses também no presente também são imigrantes noutros países e, como tal, não podemos querer apenas para os demais aquilo que não queremos para os nossos, nomeadamente na diáspora. E, portanto, temos um problema global do ponto de vista demográfico e é importante que as respostas sejam também locais no nosso país. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vanessa Barata, do Chega, para uma intervenção, 3 minutos e 13 segundos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista veio hoje a esta Câmara pedir a apreciação parlamentar do decreto-lei que revoga as manifestações de interesse. E neste assunto, o PS e o seu líder têm sido os mestres do ilusionismo. Primeiro, em defesa da política migratória do governo de António Costa, para algum tempo depois dizer que essa mesma política migratória tinha, afinal, efeitos negativos, nomeadamente o efeito chamada, recusando recuperar este instrumento. No entanto, é com espanto que vemos hoje o PS a tentar precisamente recuperar esse instrumento, dizendo que querem melhorar a regularização de estrangeiros. Para o PS não interessa se temos condições para os receber, se vêm trabalhar ou se vêm vadiar, se têm casa para viver ou se não têm. Interessa apenas regularizar estas pessoas. Numa coisa estamos de acordo com Pedro Nuno Santos. O PS não andou bem em matéria de imigração. É um facto. Mas tem agora de decidir. Tem de decidir se quer acabar de vez com o regime da manifestação de interesse que apenas trouxe caos e imigração desregulada, ou se quer continuar amarrado ao passado e a lutar para ressuscitar um mecanismo que falhou redondamente. Senhores deputados, voltar atrás nas políticas migratórias seria altamente prejudicial e um retrocesso para o país. São necessárias leis robustas e criteriosas em matéria de imigração, bem como a fiscalização do seu cumprimento, pois só assim defenderemos Portugal das redes de tráfico de pessoas, da imigração ilegal e desregulada, do turismo de saúde e da pressão generalizada sobre os serviços públicos. Senhores deputados, há algo que o Chega defende desde sempre e que este Governo nunca disse. Quem estiver ilegal tem de ir embora. Quem comete crimes tem de ir embora. Quem procura Portugal para trabalhar e para viver tem de perceber que há leis a cumprir e uma cultura e um modo de vida a respeitar. E para quem não cumprir as nossas leis e não respeitar a nossa cultura, só pode haver um caminho, a porta da rua. Para concluir, devo dizer que não sei quantos deputados do PS acreditam no instrumento da manifestação de interesse, mas estou certa que há pelo menos um senhor deputado que não acredita, e esse senhor deputado é o líder do Partido Socialista. Não tenho mais nenhuma inscrição.
Muito bem. Então, Sr. Ministro da Presidência, tem 1 minuto e 45, foi acrescido o tempo que o PSD cedeu de 57 segundos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 3 comentários sobre 3 observações de 3 partidos. O Partido Socialista perguntou pelo número. São 440 mil pedidos que estavam à espera para primeira autorização de residência. O resto das pendências são mais de outras 400 mil, mas devo-lhe dizer, Sr. Deputado, fico muito surpreendido do Partido Socialista ter saído do Governo e não saber os números. Verdadeiramente não sabia o que é que andavam a fazer. Relativamente ao Bloco de Esquerda, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que invocou aqui, e bem, o sofrimento de muitos portugueses em situação irregular em França. É exatamente por não querermos dar a ninguém em Portugal o tratamento que portugueses tiveram em França com uma vida irregular que não deixamos que o mecanismo de indignidade da manifestação de interesse que os senhores apanharam e aprovaram valha aqui. Finalmente, Senhora Deputada do Chega, Vanessa Barata, disse assim: nós acreditamos num país em que quem estiver ilegal tem de ir embora. Senhora Deputada, é falso. Esse discurso do Chega é uma farsa. Os senhores deputados votaram aqui as propostas do Governo para pôr o retorno, o afastamento dos ilegais a funcionar, para criar uma polícia de fronteira que fizesse retornos. O que é que os senhores fizeram? Votaram contra. Os senhores falam, mas o que querem é uma imigração descontrolada. O Chega na imigração é uma farsa. Obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, para um pedido de esclarecimento, 15 segundos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Bom, Sr. Ministro, eu tenho uma coisa para lhe dizer. É que uma farsa é o seu Governo que é uma farsa. Porque é o seu Governo é que é uma farsa, não é o Chega. Sabe, é que os senhores querem criar uma unidade especial de fronteiras. Sabe porquê que querem criar? Querem criar uma coisa com o mesmo número de efetivos e sem dar condições àqueles homens e mulheres que envergam a farda. É o que os senhores querem fazer. É isso que querem fazer. E nós isso nunca podemos estar ao vosso lado. Nós nunca podemos estar ao vosso lado com isso. Portanto, a farsa é este Governo. Obrigado. O Sr. Ministro tem 10 segundos para poder responder. Faz favor, Sr. Ministro. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nós queremos uma polícia de fronteiras, o Chega vota contra. Nós queremos o retorno e o afastamento dos ilegais a funcionar, os senhores votam contra. Nós quisemos saber quem são, o que fazem e onde estão os 400 mil, os senhores disseram que eram contra a estrutura de missão. Nós fechamos a manifestação de interesse, os senhores não fizeram nada e propõem referendos para que o país se divida a discutir. Os senhores querem uma imigração descontrolada para beneficiar com o caos. Para encerramento, por parte do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes dispõe de 2 minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Socialista veio hoje a debate com este pedido de apreciação parlamentar ao decreto-lei em causa, numa manifestação de absoluta boa-fé. Aquilo que trazemos aqui são propostas concretas no sentido de procurar que consigamos preencher o vazio que ficou criado com a aprovação desta lei no dia 3 de junho de 2024. É certo que parte do efeito deste vazio foi já coberto pela iniciativa apresentada pela Iniciativa Liberal, que aqui já anteriormente foi referida. Mas o facto é que continuamos sem instrumentos que deem respostas efetivas àqueles que efetivamente precisam ou querem vir para Portugal trabalhar e não têm como obter essa via legal. A última resposta, ou a última notícia que tivemos sobre uma resposta efetiva a esta matéria surgiu em meados do mês de novembro, através de uma apresentação de proposta às entidades patronais e desde aí não mais nenhuma informação sobre esta matéria.
E, portanto, aquilo que hoje aqui trazemos para cima da mesa são um conjunto de propostas que apelamos a todos que encarem como um contributo construtivo para encontrar soluções que permitam encontrar forma destas pessoas poderem chegar a Portugal e serem acolhidas com humanismo, com dignidade e com condições de integração. Não temos nesta proposta nada que, ainda que vagamente, se pudesse assemelhar à manifestação de interesses. Essa está revogada e aquilo que estamos a propor aqui são mecanismos que possam trazer aqui formas adicionais de apoiar estas pessoas na falta de resposta que os consulados neste momento ainda constituem. E por esta razão, Sr. Ministro, o que lhe pergunto é: o Sr. Ministro tem efetivamente aqui alguma coisa a opor, de facto, ao reagrupamento familiar, ao reforço do IFP nesta integração das pessoas, ao facto de termos aqui um papel reforçado do IFP e da AIMA no papel das empresas e aquilo que as empresas precisam de fazer quando precisam de trazer efetivamente. Terminou o seu tempo, Sra. Deputada. Muito obrigado. Para a intervenção de encerramento por parte do Governo, 2 minutos. Sr. Secretário de Estado da Presidência, faz favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ficou hoje claro que o Governo tem liderado a discussão da imigração em Portugal. Tem feito as escolhas certas desde que tomou posse e está a resolver um a um os problemas herdados daquilo que é hoje consensual ter sido uma má política. Temos feito tudo isto com moderação, pragmatismo, mas sobretudo com firmeza, uma política regulada e humanista. Repor a ordem nos fluxos migratórios e no controle da imigração. Uma política migratória a pensar nas pessoas, que quem chega o faça de forma controlada e segura e dentro das nossas regras e dos nossos valores. O regime das manifestações de interesse e a forma como foi implementado, a par com a extinção caótica do CEF, foi uma das maiores irresponsabilidades da democracia portuguesa. O Governo percebeu isso e acabou com este regime logo em 3 de junho. Um regime que deixou 440 mil processos pendentes de pessoas na indignidade e de quem nada se sabia, que hoje já estamos perto de acabar de resolver. É este o retrato e o legado das manifestações de interesse. Foi à custa deste regime que Portugal teve o maior choque populacional da sua história, sem que se tivesse preparado para tal. Com mais ou menos tempo de demora, quase todos nesta casa já se aperceberam de que tínhamos razão. Que este reconhecimento signifique também o reconhecimento da necessidade de uma polícia de fronteira, que já propusemos e que à primeira foi reprovado. Tal como fizemos com as manifestações de interesse, vamos continuar a resolver os problemas na imigração e a trazer a ordem de volta aos fluxos migratórios em Portugal. Por mais pesado e irresponsável que seja o legado que herdamos, por mais oposição que tenhamos de quem quer ter ganhos políticos com o caos, os portugueses sabem bem que vamos continuar a trabalhar com firmeza e com responsabilidade. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Pedro Pinto deseja usar a palavra para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. Por favor. Sr. Presidente, eu ouvi o Sr. Secretário de Estado dizer que o Governo lidera a nível de matéria de imigração. Eu queria recordar ao Governo que as primeiras propostas que foram apresentadas neste Parlamento... Calma. É que os deputados do PSD às vezes têm dificuldade em ler. Sr. Deputado. Sim, senhor. Faz favor continuar. É para distribuir ao Governo que as primeiras propostas a nível de imigração foram feitas pelo Chega e foram votadas contra pelo PSD. E mais, gostaria de distribuir também à bancada do Governo uma notícia de ontem que diz: centros temporários para imigrantes financiados com corte no alojamento para polícias no PRR. Portanto, aqui está o apoio que este Governo dá aos polícias no nosso país. Portanto, o Grupo Parlamentar do Chega vai fazer chegar à mesa para a respectiva distribuição esses... O senhor, não estou a ver quem é, o Sr. Ministro da Presidência é?
Para uma interpelação à mesa, sim, também para, faz favor. para distribuição de um documento, Sr. Presidente. Como, Sr. Deputado, Sr. Ministro? Não percebi. Era para distribuição de um documento. Faz favor, faz favor. Sr. Presidente, eu queria pedir ao Sr. Presidente para distribuir à Câmara mais um documento que vai demonstrar mais o exercício de falsidade e mentira que é a política do Chega. O Sr. Deputado deveria fazer o trabalho de casa, ir ler o que é a reprogramação do PRR. Eu faço-lhe esse favor. Ajustamento da meta de diminuição de alojamentos para as forças de segurança com um reforço de 427 alojamentos para o Exército. Menos para a polícia, naqueles casos 60, para ter mais 427 para os militares. Os senhores só usam a mentira, a falsidade como técnica da política. Os senhores são uma vergonha. Sr. Ministro, uma vergonha. Deixe-me dizer, Sr. Presidente, já agora, Sr. Presidente, pedia também que distribuísse o guião de votações e discussão quando em 2017 e 2018 alguém se opôs à manifestação de interesse e esse partido não existia. Muito obrigado, foi o PSD e o seu líder Pedro Passos Coelho. Muito obrigado. A situação é muito clara. No dia em que, efetivamente, quando se pede a interpelação à mesa, fizerem só é para entregar isto, é evidente que o tratamento é mais fácil até nós, aqui na mesa, para dizer entregue-se. Quando se fundamenta, e todos nós sabemos que isso é usado para também meter um bocado de interpelação, um bocado de intervenção para juntar um documento. Todos sabemos isso. Portanto, quando isso acontece, eu tenho que dar uma igualdade de armas em que quem também quer juntar, no âmbito da mesma matéria, também possa fazer a fundamentação de porque quer juntar o documento. E tenho procurado ser justo e equidistante também na disponibilidade do tempo. Portanto, vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que tem a ver com o projeto de lei número 3. Muito obrigado, Sr. Membros do Governo vão se retirar. Marcos Santos, não estava com o apelido na cabeça, agradeço ao Sr. Deputado ter-me ajudado, porque realmente estava-me a falhar, estava uma branca no que diz respeito ao apelido. Eu não consegui decorar o nome de todos, mas parece-me que isso não é nenhum à parte, não é? Segundo ponto da nossa ordem do dia, para apresentar o projeto de lei, os projetos, não é? Do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, o que hoje aqui debatemos é se pomos fim a uma longa história de marginalização na lei e desvalorização social de milhares de trabalhadoras. Se nos anos 60 e 70 trabalhadoras do serviço doméstico vinham do interior do país, votadas a trabalho quase escravo, porque sem direitos, com salários baixíssimos e obrigações de servir como se um senhor medieval se tratasse, hoje em dia, estas mulheres vêm num grande número das periferias das cidades, guetizadas, esquecidas, votadas, tal como outrora, a um trabalho com pouquíssimos direitos, salários baixos, em que trabalhar numa casa não é suficiente para fazer face às despesas do mês, ou porque se ficam sem o único trabalho, ficam sem rendimento. Até hoje, o serviço doméstico está enquadrado por uma lei à margem do Código de Trabalho e, sobretudo, por um regime de segurança social com muito menos direitos que o regime geral. Estamos hoje, senhores deputados, a ter este debate porque começámos a fazê-lo há mais tempo com as próprias trabalhadoras, algumas delas aqui hoje presentes quero cumprimentar, a Luzia, a Salomé, a Eduarda e a Rosa. Estas trabalhadoras também já tinham estado presentes em 2024 no Parlamento Europeu,
dando voz a um manifesto pelos seus direitos, juntando as lutas com trabalhadoras do serviço doméstico de outros países também. Sem esse trabalho que foram elas que fizeram, hoje dificilmente estaríamos aqui. Senhoras deputadas, senhores deputados, o que pretendemos hoje, sucintamente, são 3 coisas. Em primeiro lugar, integrar estas trabalhadoras no Código do Trabalho, por forma a corrigir aspectos como a contagem do tempo de trabalho, acidentes de trabalho ou fiscalização. Em segundo lugar, garantir que o regime de serviço doméstico na Segurança Social beneficia das regras do regime geral, dando a estas trabalhadoras algo que elas não têm, que é proteção no desemprego e proteção na doença. É inadmissível como é que isto acontece. E, em terceiro lugar, a igualdade nas taxas contributivas e a indexação da base de incidência do serviço doméstico ao salário mínimo nacional, para que também possam ter reformas dignas desse nome. Alicerçamos-nos nas propostas das trabalhadoras, mas também no livro branco do Estado e, mais recentemente, o relatório do grupo de trabalho criado ainda pelo anterior governo veio recomendar propostas muito semelhantes às que hoje debatemos e amanhã votaremos. Senhores deputados, sabemos que, naturalmente, há diferenças naquilo que é apresentado hoje. Mas, acima de tudo, parece-nos há espaço para debater e para chegarmos a propostas o mais consensuais possível. O que não podemos, enquanto órgão legislador, é continuar a ignorar uma larga fatia de trabalhadoras, mais de 200 mil, na sua esmagadora maioria mulheres, que há décadas não têm os mesmos direitos de outros trabalhadores, apesar das horas duras de trabalho e dos vários trabalhos em simultâneo. Temos hoje a oportunidade de mudar a forma como olhamos para o serviço doméstico e para milhares de trabalhadoras, lembrando milhares de tantas outras que ao longo de décadas foram completamente ignoradas e, portanto, não desperdicemos esta oportunidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, para a apresentação do respectivo diploma. 4 minutos, faz favor. Senhor Presidente, senhores deputados, é tempo de reconhecer aos trabalhadores do serviço doméstico a plenitude dos direitos laborais com a aplicação do regime geral do contrato de trabalho, ainda que introduzindo no Código do Trabalho regras específicas justificadas em razão da natureza desta atividade e não para os manter segregados. Oficialmente eram cerca de 226 mil os trabalhadores registados em maio de 2024. A esmagadora maioria, persistindo muitos, ainda na situação não declarada e especialmente imigrantes em condições de exploração. Apesar da ratificação em 2015 da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho, a legislação portuguesa não foi alterada, mantendo-se desregulada em matérias como a idade mínima de admissão, a cessação do contrato, as condições de alojamento na residência do agregado empregador, a proteção contra todas as formas de assédio e violência, o acesso da autoridade à inspeção do trabalho ao local de trabalho. Trata-se de matérias que o projeto do PCP regula. Persistem no regime em vigor características manifestamente inaceitáveis à luz dos princípios legais atuais, designadamente ao subordinar de forma desproporcionada os interesses dos trabalhadores aos interesses do empregador e do respectivo agregado familiar. Hoje tratamos de atualizar normas, mas sobretudo também de promover para estes trabalhadores os direitos e garantias dos trabalhadores em geral, tanto em termos laborais como de proteção social, incluindo no desemprego, na doença, nas doenças profissionais, etc. De facto, é de elementar justiça o reforço da proteção social, tal como os trabalhadores incluídos no regime geral de trabalho por conta de outrem. E assim, altera-se a base de incidência contributiva, que deve passar a ser a do rendimento mensal mínimo garantido, enfim, o salário mínimo nacional,
e não a do indexante dos apoios sociais. Com o projeto do PCP, adita-se ao Código do Trabalho uma subsecção específica relativa ao contrato de trabalho para serviço doméstico, consagrando, além da natureza regular, mediante retribuição, o conteúdo das atividades a realizar, a definição do tempo de trabalho, que considera também o tempo de disponibilidade para o exercício de tarefas, conferindo assim maior dignidade à relação de trabalho. No que diz respeito às condições de alojamento, quando este constitua uma modalidade do contrato, são definidos requisitos mínimos, como a sua localização em divisão independente, com as necessárias garantias de privacidade, de reserva da intimidade da vida privada do trabalhador, de habitabilidade, conforto, limpeza, salubridade, segurança e dignidade comparáveis aos do resto da habitação do agregado empregador. Trata-se, enfim, de garantir direitos efetivos e de reconhecer a dignidade devidos a estes trabalhadores, cuja idade mínima para a celebração do contrato deve ser a de 18 anos, e combatendo designadamente a apropriação indevida do seu tempo, de práticas abusivas no tratamento e de condições inaceitáveis de alojamento e até de controlo da vida pessoal e até íntima dos trabalhadores. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, 4 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O serviço doméstico tem um valor reconhecido na sociedade, mas durante anos foi desvalorizado e muitas vezes foi e ainda é invisível. Estamos a falar de trabalhadores essenciais, muitas vezes considerados parte da família, que garantem cuidados, higiene e organização em milhares de casas e que obviamente merecem direitos e condições justas. A Iniciativa Liberal concorda com a necessidade de garantir proteção e dignidade nas relações laborais que emergem do serviço doméstico, mas concordamos também que isso não pode ser feito à custa de regras excessivas que prejudicam e desincentivam a sua formalização. A formalização do serviço doméstico será sempre o caminho certo para garantir aos trabalhadores o acesso a direitos e à proteção social, e medidas como a dedução de despesas com trabalho doméstico em IRS, por exemplo, foram um passo importante nesse caminho. No entanto, é preciso mais. É preciso continuar a simplificar, a reduzir burocracia e a eliminar entraves que apenas dificultam a vida de quem cumpre a lei e que em nada alteram a vontade de quem não quer cumprir a lei. É exatamente por isso que apresentamos o projeto de lei que isenta a declaração modelo 10 o trabalho doméstico. O que propomos é simples, retirar uma obrigação redundante. Atualmente, quem contrata serviço doméstico já declara à Segurança Social os rendimentos pagos ao trabalhador e essa mesma informação é a base para a dedução em IRS. Não faz sentido, portanto, repetir a mesma informação às finanças. Estamos a falar em desburocratização, mas, acima de tudo, de permitir que mais pessoas possam contratar de forma legal sem cair num labirinto administrativo. Senhores deputados, voltamos a repetir. Se queremos a adesão ao regime do serviço doméstico, temos que eliminar barreiras desnecessárias. O Estado não pode complicar a vida a quem quer cumprir e o incentivo é simplificar e nunca complicar. Sobre as outras iniciativas em discussão, a Iniciativa Liberal concorda com a visão da valorização dos trabalhadores do serviço doméstico, mas temos preocupações concretas com algumas propostas, considerando que defender a formalização dos direitos e deveres dos trabalhadores domésticos não pode ser uma porta para a rigidez ou discriminação positiva face a outros trabalhadores. Refiro-me aqui aos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda que tentam encaixar um regime especial, como é este que emerge do contrato de serviço doméstico, no regime geral, aqui o Código de Trabalho, o qual tem normas gerais aplicáveis a todas as modalidades do contrato de trabalho. A vossa ideia, senhores deputados, é que o Código de Trabalho inclua todos os regimes jurídicos dos contratos de trabalho com regime especial, esquecendo que todas estas relações laborais têm características e especificidades próprias. Neste sentido, mas não desta forma,
contem connosco para melhorar o regime jurídico especial, mas, claro, sem propostas exageradas, como, por exemplo, a exigência de prazos de 15 dias para a saída do alojamento após cessação do contrato durante o período experimental ou a imposição de condições rígidas de alojamento que podem criar dificuldades práticas e, na verdade, desincentivar a contratação legal. Sobre as alterações ao Código do Regime Contributivo, como a mudança da base de incidência do IAS para o salário mínimo, parece-nos contraria ao próprio Código, que prevê no seu artigo 45 que as bases de incidência convencionais são fixadas por referência ao valor do IAS. A fazer-se esta alteração, parece-nos evidente que existe aqui uma discriminação positiva em relação a outros trabalhadores e que existe a necessidade de fazer as contas, pelo que são precisos mais dados. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se queremos melhorar as condições dos trabalhadores do serviço doméstico, devemos apostar na simplicidade, na desburocratização e no incentivo à contratação de serviço doméstico legal, e não em mais burocracia, obstáculos e rigidez. É isto que propomos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Leal, 2 minutos para apresentar também o respectivo diploma. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje trazemos uma matéria que é da maior igualdade e justiça social. Falamos de um trabalho diário invisível, um trabalho que, apesar de estarmos em pleno ano 2025, continua a não ser remunerado e a ser visto como um dever natural da mulher, e falamos do trabalho doméstico não remunerado. Agradecemos por isso ao Bloco o agendamento desta temática, que nos permite trazer 2 iniciativas muito concretas, quer para a situação do trabalho doméstico em caso de separação ou divórcio, ou até mesmo para o reforço da proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas. Em Portugal, olhando para a realidade, temos mais de 73% das mulheres que realizam e assumem as tarefas domésticas não pagas, e aqui falamos da tarefa doméstica, incluindo as responsabilidades parentais. Ou seja, o peso esmagador desta responsabilidade recai mais uma vez sobre as mulheres. E verdade seja dita, se este trabalho fosse assumido maioritariamente pelos homens, garanto-vos, senhoras e senhores deputados, que seria visto como aquilo que é verdadeiramente um motor e um pilar da economia e não apenas da vida e da esfera familiar. Por isso mesmo, o PAN pretende que seja verdadeiramente reconhecido como um contributo essencial para a economia não apenas familiar, mas também nacional. Porque consideramos que o que temos hoje na nossa legislação é insuficiente e que devemos aperfeiçoar o regime já existente, nomeadamente criando critérios claros, objetivos, de compensação financeira justa em caso de separação ou divórcio, protegendo quem dedicou anos ou décadas ao cuidado da família. Há, no entanto, pequenos sinais de mudança. Na vizinha Espanha, um tribunal condenou já um homem a pagar 200 mil euros à sua ex-mulher pelo trabalho doméstico não remunerado realizado durante 25 anos de casamento, e o que isto lhe permitiu progredir na carreira. Mas aqui em Portugal, em Barcelos, tivemos também um homem condenado a pagar mais de 60 mil euros à sua ex-companheira. No entanto, vejamos o caso absurdo de uma nossa concidadã idosa com 80 anos que teve que recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para conseguir uma indenização de 100 mil euros por não ter conseguido o justo reconhecimento de uma vida inteira de dedicação e este reconhecimento nos tribunais portugueses. Senhoras e senhores deputados, está na hora de equilibrarmos os pratos da balança e de corrigir aquilo que não se corrigiu ainda, em nome não só de nós próprias, mas acima de tudo das nossas mães e avós que foram invisibilizadas todos estes anos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento. Não tenho tempo para esclarecer. Eu ouvi. Senhora Deputada Patrícia Faro, faz favor, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Inês Sousa Real, de facto este projeto aborda, o projeto 523, aborda um tema...
que não é novo, mas contribui para dar visibilidade e valorização do trabalho doméstico não remunerado, ainda maioritariamente exercido pelas mulheres, e por via deste papel elas trabalham mais no mercado de trabalho e também nas lides domésticas. Sucede que, apesar da bondade da proposta, que vem contribuir para corrigir desigualdades de género e nas responsabilidades familiares que ainda persistem, consideramos que esta questão já existe, até pela mão do PS, na 10ª legislatura, no projeto Lei 509, em que realça expressamente que o trabalho realizado pelas mulheres no contexto familiar, hoje acumulado com o trabalho que desempenham no exterior, não é valorizado no contexto do casamento e permanece ainda invisível após o divórcio. Portanto, relativamente às alterações dos 3 artigos do Código Civil, consideramos que as propostas que são acrescentadas, na sua maioria, são irrelevantes. Fazemos referência ao facto, e achamos que também não concordará a senhora deputada, com a questão de fazer menção da culpa no divórcio, porque essa questão já está excluída e o Partido Socialista não acompanha minimamente, mas há uma parte do projeto que assinalamos como pertinente, que é a existência de critérios para o cálculo da compensação prevista no número 3 do artigo 1676, e essa é uma dificuldade também na sua aplicação. E, portanto, a questão da duração do casamento como critério, o cálculo médio do tempo dedicado ao trabalho doméstico e o impacto económico na vida do cônjuge que realizou esse trabalho, efetivamente é um contributo que nós concordamos. Portanto, se estiver disponível para trabalhar, fazer algumas alterações neste projeto e podermos trabalhá-lo na especialidade, obviamente o Partido Socialista acompanhará. Muito obrigada. Muito obrigado. Por cedência de tempo do 30 segundos do PS ao PAN, faz favor, senhora deputada, 15 segundos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a questão que foi colocada, tendo em conta até este caso recente em que teve que haver recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Efetivamente, há uma necessidade de clarificar a legislação, em particular quanto aos critérios da própria atribuição desta compensação. E, nesse sentido, estamos inteiramente disponíveis para trabalhar na especialidade e para podermos alterar a proposta. Como a culpa já constava do Código Civil e, apesar de não concordarmos com isso, não quisemos abrir este debate porque é um debate específico sobre trabalho doméstico, mas estamos inteiramente disponíveis para também na especialidade podermos fazer esse trabalho conjunto. Obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar agora os respectivos projetos, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, livre, 4 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caras cidadãs nas galerias, o trabalho doméstico é um trabalho essencial, mas é dos trabalhos mais invisibilizados. São mais de 250 mil pessoas que asseguram o serviço doméstico remunerado no nosso país e sabemos bem que, na sua quase totalidade, são mulheres. Mas, apesar de ser um trabalho essencial, continua a ser um trabalho precário, mal pago e que muitas vezes obriga a horários demasiado longos, a acordar cedo demais, a chegar a casa tarde demais. E é um trabalho que não tem ainda as condições de proteção social. Nos últimos anos avançou-se, mas temos agora muito mais registros na segurança social. Têm sido passos na direção certa, mas ainda há caminho para garantir a dignidade laboral. A última caracterização nacional de 2022 indicava que 98,2% das cerca de 63 mil pessoas com contribuições pagas à data eram mulheres. Cerca de 62% recebiam à hora, com um valor médio de 89,56 euros de descontos para a Segurança Social. Atualmente, pelo seu regime, as trabalhadoras e os trabalhadores do serviço doméstico não têm direito à mesma proteção no desemprego, nem doença, que os trabalhadores do regime geral têm salvaguardados. E saudamos por isso o Bloco de Esquerda pelo agendamento deste debate e pelas iniciativas que apresenta. Devemos, à força do trabalho do serviço doméstico, o reconhecimento e a proteção. E isso passa pela integração do serviço doméstico no Código do Trabalho, sim. Trabalho é trabalho e todos os direitos de proteção social devem ser assegurados, desde o subsídio de desemprego a baixas, direito à parentalidade. Isto é essencial, mas não basta mudar a legislação. É preciso fiscalizar e, para isso, é preciso reforçar a Autoridade para as Condições do Trabalho para fiscalizar o cumprimento da lei e o combate ao trabalho não declarado.
E mais, depois de séculos, de décadas deste trabalho invisível, feito dentro de quatro paredes, é preciso continuar a dar a conhecer os direitos e deveres dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticos e os mecanismos de apoio e de queixas disponíveis e também toda a informação aos empregadores, empresas e famílias sobre as suas responsabilidades. Além disso, é preciso continuar a conhecer cada vez melhor o serviço doméstico e, por isso, também defendemos a recolha periódica e sistemática de dados sobre o trabalho do serviço doméstico, incluindo a caracterização das contribuições sociais e apoios atribuídos. A valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores do serviço doméstico não é apenas uma questão laboral, é uma questão de justiça social, de igualdade de género, de dignidade. Ao protegermos os seus direitos, protegemos as pessoas, protegemos as famílias, ficamos com uma sociedade mais coesa. Muito obrigada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda requereu e agendou este debate qual paladino dos defensores dos direitos dos trabalhadores no papel, pois, na prática, nós sabemos o que é que a casa gasta. Vem apresentar um projeto de lei que confere uma maior proteção social às pessoas que trabalham no serviço doméstico, garantindo proteção no desemprego e acabando com a incidência contributiva abaixo do salário mínimo nacional. Sobre os trabalhadores que prestam serviço doméstico, reconhecemos a importância do tema, mas não com a legislação à pressa, alterando o Código de Trabalho, fazendo mais um remendo. Também não se pode mudar a legislação assente num estudo exclusivo da CGTP, pois sabemos que os trabalhadores em prestação de serviços não podem ser sócios dos seus sindicatos. Este assunto carece de estudo e de um maior consenso e, entretanto, de maiores campanhas de sensibilização e de uma maior inspeção da ACT. Este Governo está atento ao tema na linha do combate à precariedade, como esteve noutros similares, ao invés de fazer grandes slogans e bandeiras como o Governo anterior do Partido Socialista, produzindo ações. Nós produzimos ações. Ora, os senhores deputados bem saberão do Governo que atribuiu o direito de subsídio de desemprego aos trabalhadores independentes foi o Governo do PSD em 2013, lembram-se? Assim como no passado foi o responsável pela atribuição do 14º mês a todos os pensionistas. O PSD tem muito orgulho no seu passado, no seu presente e terá certamente no seu futuro. Por fim, não se pode ignorar todas as especificidades deste tipo de trabalho. Não se pode ignorar que há trabalhadores que podem não querer nenhum vínculo laboral, mas sim trabalhar como profissionais liberais e passar o seu respectivo recibo, optando por trabalhar entre um determinado número de horas em cada local. Situações que não se englobam no projeto de lei apresentado forçariam um falso contrato ou incumprimento de quem os contrata. Estão os partidos conscientes desta realidade? Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, da Iniciativa Liberal, para responder 21 segundos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, não sei se era um pedido de esclarecimento diretamente ao livro, mas aproveito para dizer que os trabalhadores, e principalmente as trabalhadoras do serviço doméstico, continuam com uma grande desproteção social. E, portanto, é papel aqui da Assembleia da República garantir todas as formas de proteção social a estas trabalhadoras que são essenciais para o funcionamento do país. E, portanto, sim, esta discussão tem de ser feita agora, sim, esta discussão pode ser aprofundada na especialidade, mas para isso convido todos os partidos desta Câmara a aprovarem os documentos que estão aqui em discussão para podermos trabalhar na especialidade e assegurar, sim, mais direitos o mais cedo possível a estas trabalhadoras que são essenciais para o nosso país. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Ana Paulo Bernardo, Partido Socialista, 4 minutos para apresentar o respectivo diploma. E 33 segundos. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O trabalho doméstico, como já aqui foi dito, desempenha um papel inquestionável na nossa sociedade, na nossa economia e no mercado de trabalho. Ao longo dos anos e pela sua especificidade, tem sido abrangido e regulado por legislação especial
num regime que nem sempre tem acompanhado todas as melhorias e progressos em termos de proteção dos trabalhadores. Ser regulado por um regime especial não pode significar um tratamento distinto e não equitativo destes trabalhadores. Não pode significar que estes trabalhadores se encontram menos protegidos que os demais trabalhadores. E por isso, e ainda recentemente, e no quadro da Agenda do Trabalho Digno, em 2023, foi pela intervenção do Partido Socialista, com o voto do PS, porque só o PS votou a favor da agenda, foram dados passos extremamente importantes no reforço da proteção social destes trabalhadores, na melhoria das suas condições de trabalho e no combate à informalidade e à precariedade. Foi com o voto do PS e só com o voto do PS que por exemplo, foi criminalizado o trabalho não declarado e que, especificamente, o serviço doméstico passou a ter um período normal de trabalho de 48 horas, como para os demais trabalhadores. E já são inquestionáveis os impactos positivos destas alterações. O número de trabalhadores com declarações à Segurança Social subiu de 63 mil em 2022 para mais de 220 mil em 2024. E, portanto, com impactos inegáveis. Porém, também não parecem restar dúvidas quanto à necessidade de prosseguir o caminho trilhado pelo PS com a Agenda do Trabalho Digno, o que fica bem espelhado no conjunto de iniciativas legislativas que, sob uma forma ou outra, sobre uma matéria ou outra, vários grupos parlamentares apresentaram e que hoje nos permite aqui ter hoje este debate. Saudamos, e especialmente o Bloco de Esquerda, pela iniciativa. E aqui também o PS entendeu que é necessário continuar a olhar para estas matérias. Entendemos que a dignificação do trabalho e da proteção social deste setor, que para a dignificação e para a proteção social há um conjunto de áreas e medidas mais imediatas, nomeadamente aquelas que dizem diretamente respeito à ação inspectiva. Entendemos, por isso, apresentar um projeto de resolução para que possamos dar continuidade a este caminho. Um projeto que recomenda ao Governo que apresente um relatório final sobre o regime de segurança social, com recomendações que possam servir de base a mudanças futuras, na linha do que tinha sido um compromisso do Governo Socialista. Apelando também ao reforço da atividade inspectiva para as condições de trabalho, com a definição de metodologias específicas, porque sabemos que este trabalho exige condições particulares, nomeadamente é prestado nos domicílios das famílias, onde nomeadamente que impõe algumas preocupações no que se refere ao direito de reserva da vida privada. E, senhores deputados, também uma intervenção para ser eficaz tem que ser sustentada em informação permanente, regular, o que permitirá um maior escrutínio em sede parlamentar, acompanhar as transformações e realidades do setor. A prestação do serviço doméstico por via de plataformas é um exemplo claro da necessidade de continuarmos a ter esse olhar permanente. E, por fim, portanto, em suma, também a importância de assegurar uma maior regulação e uma maior proteção por via de instrumentos coletivos de trabalho. Em primeira instância, por via da negociação coletiva, mas face às especificidades deste setor, ponderando e equacionando a pertinência de alargar a instrumentos não negociais da responsabilidade do Governo, como as portarias de condições de trabalho. Isto sempre num quadro de efetivo diálogo social. Em suma, nesta proposta de resolução move-nos a mesma vontade de sempre, a vontade de reforçar os direitos dos trabalhadores e defender o trabalho digno, a vontade de dar continuidade ao caminho iniciado pelo Partido Socialista, a vontade de garantir mais direitos, mais dignidade laboral, mais combate à precariedade, maior valorização de rendimentos e uma melhor proteção social para estes trabalhadores do serviço doméstico. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Senhora deputada Isabel Pires, para um pedido de esclarecimento, 47 segundos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer também a intervenção da Sra. Deputada Ana Paula Bernardo e do facto do Partido Socialista também ter apresentado aqui um projeto para esta discussão. Nós achamos que, de facto, aquilo que está vertido no projeto de resolução do Partido Socialista tem a sua relevância, a ação inspectiva é sempre importante, mas infelizmente não é isso que vai dar a estas mulheres, porque falamos de mais de 90% de mulheres, a proteção na doença ou no desemprego. E, portanto, a pergunta que eu queria colocar ao Partido Socialista é se teremos o voto do Partido Socialista para, em especialidade, podermos aprofundar todos os projetos que estão em cima da mesa. Muito obrigada. Obrigado. Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, 17 segundos, mais 15. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. De facto, o Governo Socialista demonstrou que tem feito um caminho, tem trilhado um caminho importante na melhoria da proteção social dos trabalhadores do serviço doméstico, nomeadamente naquilo que se prevê em termos de compensação em caso de despedimento, de regras para o despedimento, de redução do horário de trabalho e, portanto, obviamente que a preocupação que aqui expressou sobre a melhoria também numa eventualidade de desemprego é uma preocupação do Partido Socialista. Entendemos que esta é uma intervenção que exige, no entanto, uma atuação transversal. Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Paulo Núncio, partido do CDS-PP. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, estamos aqui hoje reunidos para mais uma sessão de hipocrisia do Bloco de Esquerda. Fiquei perplexo quando percebi que o Bloco de Esquerda, sim, o Bloco de Esquerda, agendou um debate sobre direitos e proteção social dos trabalhadores. E dizem os senhores deputados do Bloco de Esquerda que querem propor a equivalência da proteção social dos trabalhadores domésticos aos trabalhadores de conta de outrem. Bom, se for equivalente à proteção social dos trabalhadores do Bloco, isso equivale rigorosamente a nada. Porque os senhores o que querem é propor regras que os senhores próprios não cumprem. Senhores deputados, nós reconhecemos que existem situações de fragilidade e desigualdade, sobretudo nas mulheres trabalhadoras domésticas. Agora, não aceitamos lições do Bloco de Esquerda nesta matéria. Os senhores querem mudar, vejam bem isto, os senhores querem mudar a legislação laboral quando os senhores não cumprem a mesmíssima legislação laboral que querem alterar. E são casos atrás de casos. Grávidas e lactantes, despedidas por terem a desfaçatez de serem mães, mulheres que são saneadas por escolherem mais do que a entrega à revolução permanente que o Bloco de Esquerda tanto gosta, e o próprio Ministério Público a abrir inquéritos criminais pela suspeita de crimes de falsificação de documentos e de burla à segurança social. Senhores deputados, eu pergunto, com este registro, qual é a credibilidade do Bloco de Esquerda de subir àquela tribuna para dar lições sobre direitos laborais? Nenhuma. Qual é a credibilidade do Bloco de Esquerda subir àquela tribuna para dar lições sobre responsabilidade doméstica? Nenhuma. Senhores deputados, é muito simples. Assumam a vossa hipocrisia. Reintegrem as grávidas e as mães que despedirem, antes de proporem qualquer alteração à legislação laboral que os senhores não cumprem. Muito obrigado. Para uma intervenção, chega, Sra. Deputada Felicidade Vital, 5 minutos, faz favor. Só um minuto, Sra. Deputada. Sr. Deputado, a oradora inscrita está à espera. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, durante décadas o trabalho doméstico foi invisível, tratado como uma atividade menor, sem um reconhecimento justo da sua importância para o funcionamento de milhares de lares e, consequentemente, para a economia do nosso país, garantindo que outros setores produtivos funcionem plenamente.
Contudo, a realidade que estes trabalhadores enfrentam é marcada pela precariedade. Infelizmente, na sua maioria, são mulheres que ficam, mais uma vez, esquecidas e sem defesa. Senhor Presidente e senhores deputados, hoje, aqui e agora, teremos que desmascarar uma mentira política e uma narrativa de fraude que se arrasta há décadas. A esquerda e a extrema-esquerda não têm a exclusividade da defesa dos trabalhadores. Basta olhar para os últimos anos de governação da esquerda em Portugal, com maiorias confortáveis, alianças parlamentares e todo o poder nas mãos, o que deixaram às trabalhadoras domésticas e à generalidade dos trabalhadores portugueses: salários baixos, precariedade, serviços públicos degradados e uma carga fiscal insuportável. Aqueles que dizem defender os trabalhadores, na prática, abandonaram-nos, abandonaram as trabalhadoras domésticas, mas não se esqueceram dos subsídios para as minorias que nada fazem. O Estado Social não é isto. Senhores deputados, não basta usar a palavra trabalhadores e salários nos seus discursos. Não basta controlarem sindicatos fazendo greves que obedecem às vossas agendas políticas e ideológicas. Proteger quem trabalha, valorizar o seu esforço e garantir que são tratados com respeito foi desde sempre uma das bandeiras desta bancada. Senhoras e senhores deputados, não votaremos contra uma proposta só porque ela vem do Bloco de Esquerda ou da esquerda. Ao contrário dos senhores, estamos aqui para defender as pessoas e tudo faremos para garantir todos os direitos dos trabalhadores domésticos, votando assim a favor das vossas propostas, porque nós somos diferentes. Obrigada. Sra. Deputada Sónia Ramos, PSD, 4 minutos e 2 segundos. Senhor Presidente, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD e o Governo da República valorizam e reconhecem a dignidade de todos os trabalhadores, de todas as profissões e a importância do trabalho nas sociedades modernas e no desenvolvimento humano. O Governo da República valoriza a concertação social. Prova disso é o acordo tripartido assinado no ano passado com os parceiros sociais com vista à valorização do salário médio para 1.890 € em 2028, antecipando em 3 anos o objetivo previsto no programa do Governo e que hoje cumpre lembrar. Mas também o aumento do salário mínimo nacional, fixado em 870 € e que representa um aumento de 50 €, mais 15 do que o previsto pelo anterior Governo e que será progressivamente elevado para 920 € em 2026. O Governo da República tem valorizado todas as carreiras da administração pública, porque profissionais motivados e reconhecidos são a pedra de toque para um Estado eficaz, capaz de responder às necessidades dos cidadãos. O mundo laboral e, portanto, as pessoas estão no foco da ação governativa. Em 11 meses, encontram-se consensualizados problemas laborais com décadas. Professores, forças de segurança, funcionários judiciais, guardas prisionais, enfermeiros, médicos e bombeiros sapadores. Senhores deputados, hoje debatemos várias iniciativas sobre a prestação do trabalho doméstico, cuja discussão devemos iniciar recomendando-se ao Governo que acompanhe a atualidade do tema, ciente que está da sua importância. O serviço doméstico é considerado uma relação de trabalho especial, tipificada como aquela que é prestada no domicílio do empregador sobre a sua direção e autoridade, mediante uma remuneração. Mas há uma especificidade própria que deve ser respeitada.
porque uma grande parte destes trabalhadores e trabalhadoras valoriza a liberdade da profissão, construindo o seu próprio horário de trabalho de acordo com a sua conveniência, que não podemos ignorar. No passado recente, o PS, alicerçado nos partidos da extrema-esquerda, que sabemos hoje, afinal, não defendem sequer os seus trabalhadores, aprovou a agenda do trabalho digno, ignorando os parceiros sociais, alterando significativamente o ordenamento jurídico laboral, quando a segurança jurídica também é um fator de confiança no mercado de trabalho. Mas também não esquecemos que foi o anterior governo que levantou a bandeira da precariedade, nomeadamente no emprego público, apregoando a defesa dos trabalhadores, mas agindo em sentido contrário. No governo da Geringonça, o trabalho precário atingiu o maior valor de sempre. Mas o atual governo está empenhado na implementação de políticas públicas que promovam uma sociedade mais justa, com melhores remunerações e com oportunidades para todos. Portanto, reconhecemos a importância do tema, a sua especificidade e, sobretudo, o seu valor social. A proteção dos trabalhadores é um pilar do desenvolvimento humano e, nesta matéria, o PSD tem dado provas. O subsídio de desemprego para trabalhadores independentes foi uma medida proposta pelo governo do PSD no Orçamento de Estado para 2013, garantindo a proteção social dos trabalhadores que até aí não beneficiavam dela. Temos muito orgulho no trabalho do PSD, porque foi também o PSD, pela primeira vez na história, atribuiu o 14º mês a todos os pensionistas. Relembramos também que a primeira alteração ao regime do trabalho doméstico também teve a letra e a iniciativa de um governo liderado pelo PSD. O grupo parlamentar do PSD e o atual governo estão hoje, como sempre estiveram, ao lado das pessoas, da proteção dos direitos dos trabalhadores e da melhoria da sua qualidade de vida. E, portanto, as trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico podem contar connosco, como sempre contaram. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Manuel Magno, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem pouco tempo, mas ainda assim tem algum. Portanto, vamos só dar mais uns segundos para que a Sra. Deputada chegue ao seu lugar. Se faz favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, de acordo com esta proposta, o trabalho doméstico em Portugal é predominantemente feminino e frequentemente realizado na economia informal, sem contrato ou proteção social. Esta é uma franja da sociedade portuguesa que, ao longo dos anos, tem sido relegada ao esquecimento. Visa este projeto de lei proporcionar a esses trabalhadores domésticos, em grande parte já de idade avançada, e que buscam uma atividade para complementar sua renda por força dos baixos rendimentos e pensões que não permitem que tenham uma vida minimamente digna. Mesmo quando formalizado, muitos trabalhadores não têm acesso ao subsídio de desemprego, devido às regras do regime específico da Segurança Social, que exigem um contrato a tempo inteiro e não a opção pelo regime convencionado com descontos reduzidos. Todos sabemos que as governações socialistas e as governações da Geringonça pouco ou nada fizeram em prol dos portugueses, provocando uma onda de salários e pensões de miséria, em nada dignificando a condição humana e social portuguesa. O anterior governo do PS criou um grupo de trabalho integrado pela Direção-Geral de Segurança Social, pelo Instituto da Segurança Social, pelo Instituto da Informática, pela Autoridade para as Condições de Trabalho e pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, para rever a legislação, cujo relatório deveria ter sido entregue até setembro de 23, mesmo envolvendo tantos organismos governamentais. A isto chamam eficiência. A presente iniciativa propõe a integração dos trabalhadores domésticos no regime geral da Segurança Social, garantindo-lhes acesso ao subsídio de desemprego e adoção, eliminando diferenças nas taxas contributivas e assegurando que a base da incidência seja o salário mínimo nacional. Pretende-se corrigir a atual desproteção e, no prazo de 1 ano, integrar estes trabalhadores no regime geral dos trabalhadores por conta de outrem. Pergunto, quais são hoje os principais obstáculos que têm impedido a integração dos trabalhadores domésticos
no regime geral da segurança social até agora e como é que a criação do grupo de trabalho pelo anterior governo do PS pode influenciar a... Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos. O PSD beneficiou de uma cedência de 15 segundos dados pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Se faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Deputado Manuel Magno a pergunta, mas pareceu-me ter percebido que ela era dirigida ao PS, sobre o grupo de trabalho. Eu julgo que sim. De todo modo, nós agradecemos a oportunidade de reforçar o trabalho do Governo da República. O grupo de trabalho que referiu, como sabe, referia-se ao Governo do PS. De todo modo, aquilo que eu referi é que quer o Governo da República, quer o grupo parlamentar do PSD estão empenhados e acompanham a problemática que hoje aqui referimos e seguramente vamos todos em conjunto encontrar as melhores soluções para corresponder a... Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem inscrições e, portanto, estamos em condições de passar o encerramento. Não é verdade, senhoras e senhores deputados? É verdade. Para encerrar, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o trabalho doméstico é aquele em que só reparamos quando não está feito. E ainda assim não tem tido o interesse mediático ou legislativo que merece. E eu volto a recordar aqui alguns dados que parece que se perderam no meio deste debate. 200 mil pessoas, provavelmente mais de 200 mil pessoas, vivem neste momento em Portugal numa espécie de limbo laboral, num mundo laboral à parte. Sem razão absolutamente nenhuma. 91% nos dados mais recentes não têm acesso ao subsídio de desemprego e, portanto, também não têm proteção na doença e têm reformas muito baixas. Os seus deputados falam do subsídio de desemprego e que o PSD fez tanto pelo subsídio de desemprego. Senhores deputados, a realidade do que estamos hoje aqui a falar, que é daquelas trabalhadoras, é que não têm acesso ao subsídio de desemprego e é isso que estamos a tentar alterar com estas propostas e com esta alteração à lei. Senhores deputados, a discriminação não está nas propostas apresentadas, a discriminação está na realidade de hoje em dia que vivem todos os dias, muitas vezes sem um único dia de folga. E, portanto, ao PSD eu gostava de dizer que agora não é tempo de fazer estas alterações é uma desculpa que já ouvimos demasiadas vezes por parte da direita para não responder a situações que não seriam aceitáveis em nenhum país que se diga como o nosso, que é um país que é um Estado de Direito. São pessoas que estão completamente à parte do Código de Trabalho, que não têm as mesmas regras no que toca à segurança social e são 200 mil ou mais, que são essenciais para o nosso país e, portanto, vir dizer que agora não é tempo é uma desculpa para não quererem responder a estas trabalhadoras. Quanto ao CDS, o CDS não vem a debate e podia ter optado por vir a debate, podia ter apresentado um projeto, mas não, opta por um discurso enfabulado, por mentiras, à boa maneira da extrema-direita nos dias que correm e, portanto, a única conclusão que se tira é que não querem saber destas trabalhadoras, não querem saber do que acontece na proteção social destas trabalhadoras e optam pela mentira para esconder que não têm uma única proposta. Vou terminar, Sra. Presidente. Quando estas trabalhadoras estiveram aqui na Assembleia da República a apresentar as suas propostas, uma das frases que mais disseram foi: temos direitos como as outras pessoas. Elas querem os direitos como as outras pessoas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Entretanto, terminou o seu tempo. Este debate está terminado. Quero lembrar que a nossa sessão plenária de amanhã começará às 9 horas e não às 10. Temos uma ordem de trabalhos com 7 pontos. No primeiro ponto discutiremos 2 projetos de lei, 442 e 484 do Partido Socialista, sobre elevações de povoações a categorias de vilas. No segundo ponto, projetos de resolução da Iniciativa Liberal
que altera o tempo de contagem da lista de inscritos para cirurgia e realização de um projeto piloto com PPPs na gestão clínica de unidades locais de saúde. No ponto 3, o projeto de lei 209 do Chega fixa em 12 meses os descontos obrigatórios para a assistência na doença aos militares das Forças Armadas. No ponto 4, o projeto de lei 467 do PSD procede à 8ª alteração à Lei 13 de 2006, 17 de abril, que aprova o regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens. No ponto 5, a petição 253, não queremos que as crianças e jovens sejam obrigados a partilhar os WCs e balneários com pessoas fisicamente do sexo oposto. No ponto 6, a petição 254, pela defesa do cessar-fogo em Gaza pelo Estado português e a interrupção das relações diplomáticas entre Portugal e o Estado de Israel. E, no ponto 7, votações regimentais às 12 horas. Muito boa noite, senhoras e senhores deputados. Até amanhã.